Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre sexualidade, gênero e educação sexual na adolescência. É uma aula inicial que vai ser base, ponto de partida para várias discussões que nós vamos fazer ao longo da matéria neste segundo bimestre, considerando como uma importante área de atuação da psicologia em relação à sexualidade, ao gênero e à educação sexual, é o diálogo com adolescentes. O diálogo com adolescentes no contexto escolar, no contexto de outras instituições educativas, de outros espaços, de saúde, de direitos, né? Uma forma de promover a discussão e a reflexão, transmitindo informações, respondendo dúvidas, falando das transformações nas experiências de adolescentes, tanto as transformações corporais, por exemplo, com as mudanças da puberdade, mas também as transformações nos relacionamentos, as experiências dos desejos, como que é para o adolescente, para adolescentes se depararem com as questões da sexualidade e das questões de gênero também, né? E para falar sobre a adolescência, esse momento da vida, esse período do desenvolvimento que nós chamamos hoje de adolescência, um movimento importante é desnaturalizar o que nós chamamos de adolescência. Porque às vezes, como a gente está muito acostumado a falar adolescentes, infância, adolescência, vida adulta, parece que a adolescência, tal como a gente conhece, é algo que faz parte de uma natureza, de uma maturação biológica, uma ideia assim que ali no desenvolvimento a adolescência é uma etapa progressiva, assim, né? E na verdade o que a gente chama de adolescência é algo historicamente muito recente, né? A gente vai discutir alguns dados históricos ao longo da aula, mas se vocês tiverem a oportunidade de conversar com pessoas da família que são idosas, né? Avó, o avô, tia-avó, tia-avô, pessoas que tiveram a idade de adolescentes, né? Tiveram entre 12 e 18 anos há mais de 50 anos atrás, vocês vão perceber que quando era considerado um momento de trabalhar, quando era considerado um momento de namorar, casar, ou até mesmo um momento de engravidar, de ter filhos, de formar família, não tinha uma ideia de um período prolongado de adolescência como é hoje, até mesmo a escolarização, né? O número de pessoas que faziam ensino médio. Então, assim, esse período que a gente chama de adolescência, que é um período tão importante, o que a gente considera hoje, entre aspas, típico da adolescência, ou até mesmo normal, entre aspas, da adolescência, é algo muito recente historicamente. O que é ser adolescente? Então, como eu disse para vocês, um primeiro movimento é desnaturalizar. Até porque a gente costuma associar a adolescência às mudanças da puberdade. A puberdade, sim, existe em diferentes culturas, existe em diferentes momentos históricos, né? A puberdade tem a ver com alterações fisiológicas, anatômicas, hormonais. Então, quando acontece, por exemplo, a primeira menstruação para as mulheres, quando acontece entre os homens o crescimento de barba, a primeira ejaculação,
o estirão, que a gente chama que é uma mudança no tamanho, né? Então, assim, existem diferenças fisiológicas. A questão é quais significados são atribuídos. Nesse campo dos significados, a gente pode mencionar, por exemplo, culturas que têm ritos de passagem. E nesses ritos de passagem, para a pessoa ser considerada adulta, passar da infância para a vida adulta, ela enfrenta desafios que são estabelecidos culturalmente. Enfrenta desafios que de alguma forma são provas de coragem, provas de desempenho, provas, às vezes são tarefas difíceis, tarefas árduas, né? Mas é ritualizada como que vai acontecer essa passagem. Na nossa cultura, entre a infância e a vida adulta, né, entre uma fase de dependência, que a pessoa ela precisa de cuidados, de supervisão, de atenção de pessoas adultas, é uma necessidade, né, da nossa espécie, ninguém nasce conseguindo fazer as coisas necessárias para a sua sobrevivência sozinho. Eu sempre brinco com o exemplo da tartaruga, que se a gente vê as tartaruguinhas nascendo, elas quebram o ovinho e já vão em direção ao mar, já vão em direção aonde possam buscar seus alimentos, né? Sendo que o neném humano demora bastante para conseguir levar com a própria mão o alimento à boca, imagina, para conseguir o próprio alimento, para conseguir obter o alimento sozinho. Então existe sim na espécie humana uma fase prolongada de dependência, mas mesmo tendo essa característica, a forma como a gente organiza o desenvolvimento, os significados que nós atribuímos às diferentes fases da vida precisam ser compreendidos em ligação com o nosso contexto cultural, em ligação com o nosso contexto histórico, em ligação com os aprendizados sociais que atravessam, permeiam, impregnam a nossa trajetória, né? Além da desnaturalização, da gente não imaginar que a adolescência é uma etapa que naturalmente decorre de mudanças biológicas, também existe uma desnaturalização no sentido de um ideal de adolescência que é construído atualmente na nossa cultura. Se a gente pensa assim, ideias sobre adolescência, até conselhos que muitos adolescentes essa é a melhor fase, é a fase para você aproveitar, é a fase para você se divertir, é a fase que você não tem responsabilidades, não tem preocupações. Viva intensamente a adolescência, né? Viva o hoje, aproveite a cidade que é a melhor idade da vida. Nós vamos falar ao longo da aula como que esse ideal de adolescência ele é distante das experiências concretas de adolescentes, e ele também pesa nas experiências desses adolescentes, no sentido de que é uma referência do aproveitar, descobrir, experimentar, intensidade, que não é compatível com um período em que muitos passam por inseguranças, dúvidas, angústias, conflitos, o tédio, né? É um momento assim de escolhas a serem feitas, mas ao mesmo tempo as condições para essas escolhas, para viver experiências escolhidas, muita coisa ainda não é acessível. Os adolescentes ainda ouvem muito que eles não estão preparados, eles ainda ouvem muito que depois, quando forem adultos, eles vão poder fazer o que desejam. Ainda existe uma série de limitações nessa transição entre quando eles são considerados completamente dependentes, né, na infância, a vida adulta, que é quando vão ter independências para fazer suas escolhas e agir conforme escolheram, conforme seus planos e projetos
e as restrições que também estão presentes na vida adulta. Um erro que a gente costuma dizer para os adolescentes, né, é assim: ai, não se preocupa, isso aí que você está vivendo, ai, é só uma fase, ai, não se preocupa. Ou então até mesmo eu considero que a gente infantiliza, né, quando o adolescente conta de uma experiência que está vivendo, conta que está sofrendo. Por exemplo, quando o adolescente conta uma paixão, que está sofrendo por uma paixão, a gente fala assim: ai, que bonitinho, ai, até apertar a bochecha, assim, nossa, que fina. Como se aquela experiência que a adolescente ou adolescentes estão vivendo não fosse para valer. Fosse um ensaio, fosse uma preparação, fosse um faz de conta até mesmo, né? A gente não leva a sério conteúdos que são trazidos por adolescentes dizendo: ah, é só uma fase, vai passar, sem considerar como sim, adolescentes estão vivendo suas histórias, estão vivendo e construindo significados para suas experiências, passam sim por conflitos e angústias, passam sim por dilemas e inseguranças. Levar com seriedade essas experiências e escutá-las. Então, o primeiro passo para a gente escutar de fato o que adolescentes têm a nos dizer é tirar a imagem da adolescência vinculada a um senso comum, vinculada à forma como muitas vezes nós construímos uma imagem de adolescência de senso comum, frases que a gente começa assim: ai, os adolescentes são, ai, adolescentes pensam, ai, adolescentes fazem, ai, adolescentes sentem, como se fosse possível generalizar de tal forma adolescentes, tananã, como se não houvesse muitas diferenças entre adolescentes, muitos atravessamentos nessas experiências, né? Como a gente vai discutir ao longo da aula. Eu tenho uma trajetória, né, desde que eu me formei, desde os meus estágios na formação atuando com adolescentes. É realmente algo bastante estimulante para mim. Eu gosto bastante de promover espaços de diálogo nesse momento da vida em que os aprendizados estão ali de uma forma tão intensa e a disposição para dialogar, refletir, ressignificar costuma ser bastante aberta. Então, assim, é uma aula que eu tenho bastante carinho começar a falar sobre o trabalho com adolescentes para vocês. No nosso estágio de sexualidade, gênero e educação sexual do IMES, nós trabalhamos bastante com grupos de adolescentes, né? É uma forma de atuação, é uma prática predominante a gente trabalhar com grupos de adolescentes, então é realmente uma aula que eu considero marcante, assim, no sentido de muitas discussões que nós vamos fazer a partir daqui, ok? Acabei me prolongando na introdução, eu me empolgo para falar dos temas, então eu vou começar um novo vídeo, porque eu escolhi começar a aula sobre adolescência com um livro que é muito especial, que é uma fonte para a gente estudar a adolescência, que chama A Adolescência. E eu gostaria também de falar um pouco mais sobre o autor, porque o autor é um psicanalista, que nós já estudamos materiais dele no curso, é a leitura principal da nossa matéria de clínica psicanalítica. E este autor, este psicanalista é o Contardo Caligares, uma inspiração para nós, né? O Contardo Caligares tem toda uma obra dedicada à transmissão da psicanálise e ao incentivo à reflexão aos mais diversos temas presentes na nossa prática profissional e no nosso cotidiano como um todo. E o Contardo Caligares,
ele infelizmente morreu no dia 30 de abril deste ano, né? Infelizmente não poderemos mais ouvir, ler, ter contato com novas produções do Contardo. E infelizmente temos a perda de alguém tão importante para nós. E por outro lado, felizmente nós temos acesso a essa vasta produção do Contardo no campo da psicologia, da psicanálise. Felizmente nós temos muito a aprender com ele, então ele tem muito para contribuir, para participar, para estar presente aqui na trajetória de formação. Então no próximo vídeo eu falo sobre este livro do Contardo, que é uma referência para nós, que chama A Adolescência.